Fala, meus amigos, boa noite. Estamos aqui hoje num novo cenário, num outro cenário, e tenho eu e o Alexandre aqui gravando mais um episódio do Tá em Casa para vocês. Hoje eu tenho uma satisfação enorme de gravar com dois caras que eu admiro bastante, dois caras que são amigos, né, que a gente trabalha junto, nos auxiliam no nosso dia a dia, mas que já viraram amigos aí pela excelente relação que temos há muitos anos, que é o Felipe e o Virgílio, que são os dois tabeliões substitutos do cartório JK, que, por sinal, é o cartório que a gente faz aí todas as nossas escrituras aí há muitos e muitos anos. Estão fazendo aí um trabalho fantástico no cartório JK. O cartório melhorou muito depois que vocês assumiram lá, né, a direção, vamos dizer assim, porque o dia a dia acaba sendo de vocês lá. O cartório realmente, para mim, é o melhor cartório de Brasília hoje, aquele que a gente se sente melhor não só pelo ambiente, mas também pelo auxílio, né? Pela ajuda que nós temos naqueles momentos mais difíceis, vamos dizer assim, que a gente precisa lá para tirar uma dúvida de um cliente ou para analisar alguma documentação ou dar um pouco mais de segurança para o cliente ali naquele momento da escritura, que é um momento tenso para todas as partes. Sim. Né? Todas as partes estão ali com os nervos à flor da pele. Uma coisa que você fala pode entornar o caldo, vamos dizer assim. Então, é uma satisfação enorme estar recebendo vocês hoje aqui no Monumento de Brasília, que é o Estádio Nacional, e eu acho que esse papo vai ser muito bacana e muito proveitoso para você que está aí nos dando a satisfação de nos assistir. É isso aí, gente. Olha só, aqui não está em casa, aqui é, como diz o outro, Estádio Nacional, mas essa aqui é a nossa cozinha, nosso bate-papo com leveza, com alegria. É um prazer receber esses grandes amigos que eu tenho, são grandes amigos mesmo, né? Que a gente convive, a gente tem uma liberdade, a gente se sente acolhido no cartório JK, um cartório que é referência pela qualidade e pelo compromisso de quem usa o serviço do cartório. O MacArthur teve a brilhante luz de contratar Virgílio e Felipe, tem o Marcão também, tem o João também, né? Então tem toda uma equipe que sustenta essa estrutura e presta um serviço de excelência no cartório em Brasília. Para mim é uma referência de qualidade e de segurança. Tem critérios de segurança. Mas, enfim, vamos começar com bate-papo, que eu venho aqui para conversar. Sejam bem-vindos, aqui vocês estão em casa. Bom, quero agradecer, né? Receber elogio é sempre bom, né, Felipe? Mas receber assim, elogio desses dois é diferente, né? É melhor ainda. Né? Então, Léo e Alexandre, muito obrigado, uma honra estar aqui, compondo essa mesa, e o que a gente puder fazer para contribuir com esse canal tão importante, né? Que vai levar informação para a população de uma forma bem simples, bem objetiva, para nós é um privilégio. Então. Sem sombra de dúvidas, e como tabelião, né, Virgílio, a gente ratifica, né? No seguinte sentido, além de amigos, clientes e amigos. Exatamente. Porta aberta lá para o cartório, como sempre foi para vocês. É verdade. Cara, a gente está aqui hoje principalmente falando para quem consome o serviço do cartório. Lógico, quem é operador de mercado, né, tem uma certa experiência, uma certa, vamos dizer assim, já um certo convívio com os serviços do cartório. Mas o nosso público em geral, que está nos assistindo aqui, ele é um público que vai muito pouco ao cartório, não sabe o que é, muito pelo contrário, tem uma visão ainda meio caixa preta de cartório, aquela coisa sisuda, pesada, né? Aquela coisa difícil, burocrática. Eu acho que cartório ainda remete muito à burocracia. Sim. Né? Mas eu percebo que com a ação de vocês na frente do cartório JK, essa figura começou a mudar. Tá? Vocês hoje trazem lá um selo de segurança. Quando a gente vai fazer uma escritura, as pessoas se surpreendem ao receber uma ligação de confirmação do ato de venda. Sim. Isso eu hoje... De todos os dados também. De todos os dados, né? Então, da minuta chegando antecipada. Né? Ou seja, tira aquela surpresinha da escritura. Tá? E a gente percebe, eu hoje lá na imobiliária, eu marketizo o trabalho do JK de segurança. Falo, olha...
JK tem um nível de segurança superior e isso vai te dar mais segurança no fechamento do negócio, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Quero saber de vocês como é que é essa dinâmica, o que vocês têm percebido no consumidor que está procurando JK, principalmente na área de escrituras, né, que é onde a gente atua mais, mas eu percebo que isso reflete na estrutura toda do cartório, tanto lá no João, quanto no Marcão, lá embaixo, né? Enfim, essa dinâmica do cartório, ela reflete bem essa identidade de vocês. E algumas coisas que vocês implantaram lá, eu lembro que há algum tempo atrás você ia fazer um reconhecimento de firma, né, lá embaixo, e você ficava horas ali esperando, e vocês colocaram ali um tempo máximo que a pessoa fica na fila. Então, eu acho que tudo isso melhorou bastante o serviço para o consumidor final, aquele que, como o Alexandre falou, utiliza o cartório todos os dias, não só para as escrituras, mas para diversas outras coisas que precisam ser feitas aí no dia a dia do cartório. Vocês puderem falar aí um pouco? Primeiro eu quero agradecer pela pergunta, porque, especificamente em relação a mim, eu vejo muito, inclusive em relação a amigos, né, a imagem que algumas pessoas ainda têm sobre cartórios, né, de que é aquela burocracia desnecessária, né, é uma herança portuguesa que não serve para nada, é só vender carimbo e etc. Né? E quando eu tenho a oportunidade de explicar, eu fico muito feliz, porque qual é a finalidade de um cartório? Para que existe um cartório? Por que eu não posso ir diretamente lá no vendedor do imóvel e fazer o contrato com ele, assinar e a gente seguir em frente, né? A estrutura jurídica do Brasil estabeleceu os cartórios como aqueles agentes responsáveis por dar segurança jurídica aos atos. Então, o cartório existe, principalmente o cartório de notas, que é onde a gente trabalha, ele tem duas funções principais. A primeira delas, formalizar juridicamente a vontade das partes, que quer dizer o quê? Colocar por escrito, né, o que aquela pessoa quer fazer, se ela quer vender um imóvel, comprar um imóvel, se ela quer emprestar dinheiro, se ela quer pegar um imóvel, dar em garantia para pegar um dinheiro para comprar outra coisa, né, qualquer coisa que o valha. Então, a gente dá um formato jurídico àquela operação que a pessoa precisa. E a segunda função, que é a mais importante, é dar segurança jurídica. Você dá a fé pública àquele ato. Isso. Sim. E garantindo que o imóvel existe, né? E que garantindo é vontade das partes aquilo que está acontecendo ali. Né? Que os procedimentos foram todos respeitados. Eu quero dar um exemplo, porque eu acho que é muito bom. O exemplo ilustra bem, né, a situação. Aconteceu ontem. Tá? Meu primo está comprando um apartamento no Rio de Janeiro. Aí ele contratou um corretor de imóveis para procurar esse apartamento. O corretor achou o apartamento, tudo bonitinho. O corretor mandou para ele um contrato particular de promessa de compra e venda. E esse primo, sabendo que eu trabalho em cartório, mandou para que eu analisasse. O nome dele é Fábio. Eu falei, Fábio, beleza, o contrato está redondinho, é isso mesmo, a forma de pagamento, está tudo bacana? Tá. O que mais o corretor te mandou de documento? Ele falou, não, ele só mandou o contrato, pediu para eu assinar. No caso, ele vai dar uma entrada de 300 mil em dinheiro, e o restante, que seria 700 mil, ele vai pagar com financiamento bancário. Eu falei, mas vem cá, você não sabe nem de quem que você está comprando? Você sabe se a pessoa que está vendendo é realmente dona do imóvel? Ou seja, você vai transferir 300 mil reais para um desconhecido, sem nenhum documento que alicerce essa operação. Aí ele, mas é porque eu não entendo e tal. E aí a gente vem naquele assunto, né, Alexandre? Você falou agora há pouco. O mercado imobiliário é a caixa preta, ninguém sabe como é que funciona. Então, para que serve o cartório? Justamente para quando a pessoa chegar, a gente esclarecer. Olha, você está comprando um apartamento de R$1 milhão, você tem que se cercar de cuidados mínimos do ponto de vista documental para não fazer uma besteira. Senão você pega o patrimônio de uma vida inteira e joga no lixo. Verdade. Então, eu disse ao meu primo, você vai ligar para o corretor e vai pedir os seguintes documentos. Aí eu fui listando: certidão de ônus e matrícula atualizada, certidão fiscal dos vendedores, certidão de feitos ajuizados, certidão fiscal do imóvel, nada consta do condomínio. Entendeu? Se o imóvel é no Rio de Janeiro, provavelmente pode ser fureiro. Exatamente. Então, assim, são coisas que para o olhar desavisado, parece burocracia. Ah, cartório... Não, meu amigo, o que eu estou fazendo ali para o comprador é garantir a ele que ele vai pegar o dinheiro da vida inteira dele e colocar num negócio seguro. Isso é segurança jurídica. Então, ele tomou um susto, ele falou, mas o corretor não me apresentou. Eu falei, não, mas o corretor tinha o dever de apresentar isso para você. E aí ele solicitou, o corretor providenciou, eu analisei toda a documentação, graças a Deus estava tudo certinho, eu falei, não, pode prosseguir com a assinatura do contrato particular. Mas diariamente, Felipe, você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, a gente tem informações de pessoas que perdem dinheiro de uma vida inteira por um descuido documental. Virgílio, a gente sabe que toda negociação, como o próprio nome diz, é negocial, né? Mas
Lá na imobiliária, a gente costuma não fazer um sinal maior do que 10%. Porque é o que os juízes entendem como a praxe. A lei de arras, a praxe, né, devolução do sinal em dobro ou perda de sinal, mesmo que seja mais do que 10%, os juízes acabam não dando uma perda maior, uma multa maior do que isso. E me chamou a atenção nesse caso que o sinal, vamos dizer assim, era 30%. Sim. Né? Não que isso não possa acontecer, mas para que haja uma segurança ainda maior das partes, 10% é o que a gente geralmente, principalmente quando tem financiamento, né? Sim, sim. Porque o financiamento, obviamente, você pediu a documentação e ela estava toda ok, mas depende da documentação, depende da análise do banco, depende da avaliação do imóvel. Exatamente. Então, depende de uma série de coisas. Que às vezes pode impedir ali o comprador de adquirir por um problema que não é nem dele. Pode ser um problema do antigo vendedor, inclusive. Né? E isso é bom até para o pessoal saber, né? Exato. Para questionar. Estão te pedindo um sinal a mais do que 10%. Por quê? Foi excelente. De novo, não que não possa acontecer, porque nesse pode. caso tinha uma explicação. Às vezes tem um saldo-devedor a ser quitado, às vezes a pessoa tem uma dívida mais do que 10% que precisa ser paga para a liberação das outras certidões. Existe um fluxo, né? Mas é importante ter alguém lhe assessorando para entender se aquele pedido é um pedido plausível ou é simplesmente me dar mais dinheiro aqui, porque depois para devolver a gente sabe que não é tão fácil assim. Mas nesse caso específico, o motivo da entrada ou o sinal, né, ser de 30% é porque meu primo vai ter acesso à posse imediata, no pagamento do sinal. Isso aí já é uma grande vantagem para ele. Exato. E a gente também, isso dá outro intermediário, não deixa isso acontecer. Posse antecipada dá outro podcast. Exatamente. Então, isso aí a gente vai ter que conversar mais. Então, a negociação foi nesse sentido. Eu pago 30%, mas eu quero entrar agora no apartamento, porque eu tenho urgência até que seja aprovado o financiamento. Então por isso é que foi 30%. Mas agora, normalmente, a gente aconselha que seja 10%. Não se dá nem mais 10% e nem posso antecipar. É verdade. Felipe, eu queria saber de você, porque num caso desse que o Virgílio está contando, a gente percebe que a atuação de um bom profissional, com os cuidados antecipados, né, não geram essa insegurança que acabou se causando aí nessa negociação do primo do Virgílio. Sem sombra de dúvida. Vocês lá no cartório esbarram com uma infinidade. A população, em geral, que não opera mercado imobiliário, ela não tem o conhecimento, e nem é a obrigação dela ter esse conhecimento desse serviço. Queria saber de vocês. Conta aí, tem história legal e tem história ruim. Conta um caos aí para a gente. Quer ver uma coisa que é interessante, pelo menos dentro do mundo do cartório, né? São aquelas operações imobiliárias que ocorrem em menos de um ano, né? A pessoa comprou um imóvel, vamos supor, em janeiro, quando é julho, a pessoa pega e está vendendo o imóvel. Assim, não quer dizer que há algo errado, mas há uma antena que a probabilidade, levanta-se a orelha, né? Levanta-se a orelha. Então a gente já viu, infelizmente, casos, e a gente acaba alertando o comprador, o possível novo comprador, fala assim, olha, como essa operação aqui, ela ocorreu de um tempo muito curto para cá, há uma grande chance de tentarem limpar alguma certidão em decorrência daquele vendedor que vendeu Você rapidinho. fala de uma possibilidade de fraude ao credor. Exato, ou fraude de execução. Fraude de execução, enfim, sim. Qualquer coisa nesse sentido, que infelizmente ocorre. Sim. Né? Você tenta limpar, mascarar o imóvel, fazendo essas operações, né? Eu faço aqui, daqui a pouco, 6 meses, a gente vende o imóvel. Então, isso é um cuidado que realmente são poucas as pessoas que têm o conhecimento. E, de fato, procurar imobiliárias, corretores com experiências vastas nesse campo, será a melhor forma de você comprar ou vender um imóvel. Evita muitos dissabores, né? Sem sombra de dúvida. E tem uma coisa interessante também, que eu até falei agora há pouco, né? Pouca gente se preocupa em pedir o nada consta de condomínio. Condomínio besteira, uma né? das coisas mais importantes, importantes, né? Eu já vi acontecer lá no cartório. Uma pessoa comprou um flat no valor de R$100 mil e não tirou a certidão de nada consta do condomínio. Depois, quando ela foi descobrir,
A dívida condominial superava o valor do flat. Estava devendo R$120 mil de condomínio. É próprio Então, é uma coisa que pouca gente se preocupa. Então, é um documento que parece burocracia, quando não é. Na verdade, é um documento essencial à compra e venda. Vamos traduzir aqui, porque muitas vezes o corretor, enfim, por ser um operador de mercado, ele fala palavras difíceis que o cliente não... Propter rem, traduz para a galera que está nos assistindo. Tá. A obrigação condominial, ela juridicamente ela é considerada uma obrigação propter rem, que significa ela acompanha o imóvel com quem quer que este imóvel esteja. Então, se a dívida do condomínio está ali e eu compro um imóvel com dívida, essa dívida acompanha o imóvel e passa a ser da minha responsabilidade, eu, comprador de boa-fé daquele imóvel. É como se o imóvel tivesse uma malinha. E aí ele fica com aquela malinha, ele vai acompanhando a coisa. Assim como o IPTU, assim como o IPTU, que TLP, também acompanha o imóvel. Né? Porque a dívida diz respeito àquele patrimônio imobiliário. O IPTU é imposto relativo à propriedade. Ao bem imóvel. É importante a gente mencionar também, gente, que energia, fornecimento de energia, fornecimento de água, fornecimento de telefone, fornecimento de TV a cabo, fornecimento de gás, é consumo, ele é personalíssimo, ele é da pessoa. Vinculado ele ao CPF e não ao imóvel, né? Ele não acompanha o imóvel. É importante dizer, porque muitas vezes a pessoa confunde isso. Mas não que não seja um nada consta importante de se ter, né? Mas ele não acompanha. Ele colabora, mas não impede. Exatamente, exatamente. Tem outra dívida que as pessoas também não se atentam, que é a dívida do condomínio em si. Sim. Perfeito. Então, imagine vocês... Tem um caso muito que antigo também é rateada entre os condôminos. Teve um caso aqui muito antigo aqui em Brasília, eu não me lembro qual foi a quadra, tá? Que o condomínio teve um problema de, eu não sei se foi um assédio, uma briga de porteiro com o morador, e eu sei que deu um problema muito grave. E isso virou um processo contra o condomínio. Sim. E era um processo milionário. E isso as pessoas vendiam e não sabiam. Quando compravam um apartamento naquele bloco específico, estavam comprando uma dívida do condomínio. Exatamente. E aí quem então, integra o condomínio diz... Exatamente. Como é a própria terreno, exato, virou uma caixinha de surpresa no bloco. A minha mãe comprou recentemente um apartamento e aí eu pedi. Aí o corretor, não, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, não, mas pode ir lá. E tinha. E tinha? Tinha uma dívida pequena, tinha uma dívida pequena. Mas eu nem sabia disso, eu nem sabia que isso era importante. Eu falei, olha... Mas para esse caso aqui, como é minha mãezinha que está comprando, vai ser de uma herança. É minha herança. É minha herança, peraí. Ô, Felipe, isso é legal, porque essa semana, Alexandre, até um colega nosso, que é o Ramon, fez um vídeo no Instagram falando de uma proprietária que ele chegou, parece que, a avaliar um imóvel, e ela, a princípio, não deu o imóvel para ele vender. E ela fez uma venda direta. Só que o negócio acabou ficando tão complicado que, no meio do negócio, ela ligou para ele e falou assim, Ramon, preciso de você, porque chegou num momento aqui que eu não estou conseguindo mais a solução. Avançar. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho expertise, eu não tenho, desculpa a palavra, mas saco para dar continuidade no negócio. E aí ele levantou uma coisa que é muito importante, que é justamente o que a gente está falando aqui, que é a importância do corretor de imóveis, do bom corretor de imóveis, da boa imobiliária, numa transação imobiliária. O corretor, ele além de vendedor, ele é mediador. Não, e vocês devem pegar isso ali na ponta, né? Eu imagino o tanto de coisa, né, estranha que acaba passando por vocês lá, e o que eu falei, inclusive, para o próprio Ramon, né? O corretor não é só tirar foto do imóvel, levantar o imóvel, fazer um upload no Instagram e num portal imobiliário e ficar recebendo lead. Sim. Tem muitos. Mas as pessoas acham que é isso, mas o negócio imobiliário ele é tão complexo, ele tem tantas nuances, né? A gente está falando de algumas delas aqui, que, como o Virgílio falou, pode colocar todo o patrimônio de uma vida inteira da família toda em risco. Geralmente, a gente geralmente lida com o principal patrimônio, quando não é o único patrimônio. Exato. Às vezes é o único de uma vida toda. Quantas pessoas compram mais de um imóvel? Exato. É verdade. Eu vejo, porque como
estou há muitos anos, uso o JK há muito tempo, lá com o Ricardo Arrelaro, a gente vê muitas vezes o despreparo. Quem fecha o negócio acaba sendo o escrevente. Quem dá a formalidade, a confiança, a segurança. Muitas vezes o intermediário acaba sendo o escrevente e não o corretor. Porque ele é que fornece a segurança para o comprador e para o vendedor, ele que dá todos os gatilhos de fechamento. Sim. E o vendedor, que daí eu não chamo de corretor, eu chamo de vendedor. O vendedor ele só une as pessoas e coloca na frente do escrevente, por incrível que pareça. Imagina se não tivesse o cartório, hein? Não, uma vez, foi interessantíssima essa operação. Um americano casado com uma brasileira estava comprando uma casa sem habite. Que o habite é exatamente a averbação que se faz na matrícula do lote, dizendo que ali tem uma edificação, tem uma casa. Que bom que nesse caso eu tinha escritura do lote, né? Porque tem uns casos que não tem nem escritura do lote. E aí o corretor travou, porque ele precisava explicar para um norte-americano o que é a BITS. E aí ele me chamou. Ele falou, Virgílio, você fala inglês? Eu falei assim, razoavelmente falo. The books on the table. Mais ou menos isso. Ele falou, explica ali para aquele americano o que é uma BITS. Eu falei, pelo amor de Deus. Porque o cara estava inseguro, ele queria entender, né? E eu expliquei tudo para ele, né? E qual é o procedimento para a obtenção do habite, quais são os custos envolvidos. Obviamente que eles negociaram o preço baseado no custo que haveria para a averbação do habite e tal, e fecharam o negócio. Então, muitas vezes o papel da gente que trabalha em cartório é de ratificar. Olha, é isso mesmo, pode ficar tranquilo, está seguro o seu negócio. Né? Porque o corretor é interessado. Sim. Seja o do vendedor ele é parte. E o do comprador. É parte. Né? Ele é parte intermediadora, técnico, mas é parte. Mas ele é parte. Nós não. O cartório não está ali para pender para um lado ou para o outro. A gente está ali para dar segurança jurídica. E a gente tem o dever de se recusar a fazer determinados atos quando a gente identifica que ali há um risco maior do que o aceitável. Então, e também o dever legal de apontar qualquer situação, qualquer situação, né? Qualquer possibilidade. E já aconteceu, Alexandre e Léo, infelizmente, né, de corretores nos pedirem para que a gente não comentasse sobre um problema que havia na matrícula do imóvel. Óbvio que eu jamais aceitaria isso. A gente está falando aqui para o consumidor final. Aqui, o canal, nosso canal, ele não lógico, tem muitos corretores, colegas que nos assistem, mas aqui é um canal de, vamos dizer assim, utilidade pública. Tá? Essa falta de conhecimento do consumidor imobiliário, tanto na locação quanto na venda, ou seja, dentro da experiência de consumo imobiliário, dentro do ciclo de vida imobiliário, o cliente não sabe operar no mercado imobiliário, isso a gente percebe claramente. Tá? E rapidamente. É verdade. Então, o que acontece? Lá no cartório, eu entendo como um dos elos de segurança. Né? O cliente ele quer vender, ele quer comprar, ele encontra um primeiro elo, que geralmente é uma imobiliária, e aí, primeiro elo que ele não sabe julgar quem é quem. Porque como tem uma oferta absurda de profissionais, absurda de empresas, ele não está julgando. Geralmente a pergunta é, quanto que você me cobra e você anuncia meu imóvel? Queria saber de vocês, se vocês que estão lá no cartório, vocês são o próximo elo, com o que vocês orientariam a um consumidor de mercado imobiliário no início da busca, no início da venda, fazer na busca pelo profissional ideal? Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje no cartório mesmo. A orientação que a gente dá, por exemplo, para os escreventes é o seguinte: encaminha a minuta para o corretor, quando é feita essa negociação realmente com o corretor de imóveis, aponta todos os eventuais problemas ou situações que o comprador, por exemplo, terá que ratificar no momento da escritura. Sim. Então, ao procurar um corretor de imóveis, ao procurar uma imobiliária, certifique-se de que ele não vai te esconder absolutamente nada no momento da escritura, que é onde o negócio cai. Perfeito. Né? Então, por exemplo, aconteceu hoje uma situação do escrevente alertar o corretor de imóveis de que o comprador deveria dar ciência em uma determinada certidão, e na hora que chegou lá, mas eu não estou sabendo disso aqui, o que é isso?
E aí o escrevente, o tabelião, ele vai ter que falar a verdade. Fica aquele climão. Fica o climão. Felipe, é interessante você estar contando esse caso e estar me remetendo aqui, porque isso está previsto lá no Código de Ética do Corretor de Imóveis. Claro. Que ele tem que ser diligente, que ele tem que prestar conta de tudo, ele tem que dar notícia de qualquer situação, seja positiva ou negativa. Da transparência. Entendeu? Isso está lá dentro do código. Então a gente fala aí da profissão, mas isso está previsto. E a gente não vê que não é muito prática em alguns momentos. Sim, sim. Então, ao vender o seu imóvel, você que está procurando um corretor, uma imobiliária para vender, verifique se o corretor está pedindo a documentação toda, identidade, CPF, certidão de casamento, analise se ela está nada consta. Para saber, bom, peraí, ele está olhando, ele está observando se o meu imóvel está apto para ser vendido. O comprador, a mesma coisa. Olha, eu tenho interesse em comprar. Vocês sabem também quem quer comprar e quem não quer, né? Apresenta a documentação, tem intenção de compra. Então, assim, essas coisas que realmente fazem com que... E eu quero acrescentar aqui uma circunstância subjetiva muito presente nas compras e vendas, que é o seguinte: o comprador, ele está olhando imóveis, ele quer comprar a casa dos sonhos. Quando ele acha a casa dos sonhos e a casa é perfeita aos olhos dele... O emocional sobe. O emocional sobe e o racional desce. Então, ele tende a ser mais descuidado em relação aos problemas que aquele imóvel possui. Ele fica meio ceguinho, cartório, ceguinho. Chegam pessoas no cartório pensando em dispensar tudo. Não, dispensa a certidão fiscal, dispensa a certidão de feitos, eu não preciso tirar nada, eu quero aquela casa, entendeu? Então, o nosso trabalho é desconstruir toda essa emoção e focar no racional. Por quê? A alegria da aquisição da casa vai durar um tempo, mas um dia ela passa e a pessoa se acostuma. Exato. Só que os problemas inerentes àquele imóvel o choque de realidade, o choque de realidade é muito grande. Por décadas, dependendo. Né? Imagine a sensação de você estar na sua casa e receber a visita de um oficial de justiça dizendo que sua casa está penhorada para pagar uma dívida do anterior proprietário. Verdade. Então, assim, o seu sonho vira um pesadelo. Então, o nosso dever é tirar toda essa subjetividade, toda essa emoção, não de forma fria e calculista, mas a gente tenta trazer um racional para que o comprador saiba onde ele está pisando. Exato. A minha pergunta para o Felipe tem um fundo muito assim: quais seriam os critérios que você utilizaria hoje para contratar uma imobiliária para vender o teu imóvel, Virgílio? Tá. Entendeu, Felipe? Quais são os critérios? Dominando o que ele domina de informação. Exatamente. Né? Porque você é um consumidor. Sim. Né? Você está ali incauto com relação assim. Quais seriam alguns sinais? Né? Hoje você tem lá o Google, que tem avaliações, você tem o Reclame Aqui, você tem o próprio Cresce. Né? Sim. Então, você tem alguns balizadores que você pode tirar um termômetro daquele profissional que você vai estar depositando a confiança para intermediar o teu imóvel. Quais seriam os critérios que vocês utilizariam? Eu acho que numa primeira reunião com o corretor, a impressão seria boa se ele demonstrasse conhecimento, né, não só de vendas, e sim conhecimento jurídico mínimo, conhecimento contábil mínimo, me explicasse as implicações daquilo ali, entendesse um pouquinho sobre direito tributário em relação a quais são os impostos incidentes, quais são as consequências tributárias daquela operação, né? Me desse um portfólio, se eu pudesse falar com clientes que já foram atendidos por aquele corretor para saber como é que foi o atendimento. Ou seja, tempo de mercado, né? Tempo de mercado, inscrição no conselho, no Cresce, é muito importante. Você tem como puxar até um nada consta lá no Cresce, tem uma certidão. Saber a história do corretor. Eu acho que eu buscaria um pouquinho a raiz daquele profissional, né? E no lido, eu acho, no lido comigo e com o comprador, né? Urbanidade, boa vontade, né? O compromisso, palavra. Eu marco uma visita, eu largo meu emprego para ir lá visitar o imóvel. Aí eu chego lá, o corretor não apareceu. Exato. Né? Outra coisa, a qualidade do anúncio eu acho importantíssimo. Né? Um corretor diligente, um corretor competente, ele tem critérios mínimos de qualidade. Então ele não vai tirar aquela foto mal tirada. O que a gente fala, hoje foto profissional não é mais diferencial, tem que ser obrigatório. Eu também acho, exatamente. E existem os corretores que são especialistas também, né? Por exemplo, venda de imóvel rural. Você tem que procurar um especialista nessa área. Também, né? também. Venda de imóvel de alto padrão. Você tem que procurar um corretor que tenha especialidade em venda de imóvel de alto padrão. Sim. Não adianta você procurar. Porque assim, pode ser que você encontre bons corretores.
Pode, isso é tranquilo. Mas sabendo que aquele já lida, que tem um portfólio de clientes, que está por trás dele... o histórico do corretor. Lógico, muito. Veja bem, é importante que a gente fale aqui, porque não é que a gente esteja falando para limitar quem está entrando no mercado. Não. Na realidade, quem entra tem que observar para subir a régua. Isso. Sim. Né? E não colocar a sociedade em risco, denegrindo quem já está, e ele também se prejudicando no futuro dele de carreira. Não, e um ponto importante que o Virgílio colocou, e eu costumo dizer isso para os nossos corretores lá, eu faço um comparativo como se nós fôssemos um médico. Sim. Né? Então, você não chega no médico e fala, oi, tudo bem? Quanto é a sua consulta? Exato. E, ao mesmo tempo, o médico não vai te dizer o que você tem pelo telefone. Exato. Eu não vou avaliar o seu imóvel só porque eu fui lá e olhei. Obviamente, a gente, pelo tempo de mercado e pela experiência, tem uma ideia, né, do que vale aquele imóvel pela localização, pela metragem, pela arquitetura, pelo o material de acabamento que foi empregado ali. Mas eu não posso chegar para você, cheguei aqui, olhei seu imóvel 2 minutos e falei assim, não, seu imóvel vale tanto. Vale tanto, é verdade. Eu acho engraçada a expressão, eu acho que vale tanto. Isso, e eu acho que, como você... Essa expressão ela é perigosa. Comentou aqui, Virgílio, quando você vai contratar o corretor e nós vamos atender o cliente, você precisa dedicar um tempo para isso. É claro. É como se a gente estivesse fazendo uma consulta, realmente. Exato. Não é simplesmente no telefone você falar, oi, tudo bem? Eu tenho imóvel para vender, eu quero saber quanto você cobra. E não vou também no ortopedista saber como é que está meu coração. Exatamente. Exatamente. E veja que o Virgílio falou uma série de critérios, ele que domina o assunto, principalmente quando a gente está falando em termos de segurança jurídica para uma transação imobiliária, e em nenhum momento ele falou percentual de comissão. E hoje, o que se fala, em primeiro momento, é o percentual de comissão. Dependendo de quanto que o cara te cobra ou não, aí que você vai ver o depois. Só que, muitas vezes, a atratividade do preço baixo naquele momento faz com que a pessoa nem busque o restante. Sim. E aí, lá na frente, ela compra gato por lebre. Exato. Inclusive, é um sinal de alerta, que, na minha opinião, quando o corretor está disposto a ficar barganhando comissão abaixo da tabela fixada pelo Conselho Regional. Né? Então, assim, a remuneração do corretor ela tem que ser compatível com a relevância da função que ele exerce. Ele não é um mero vendedor, intermediador de uma operação. E a responsabilidade que ele carrega. Exato. Que muitos que é mais não têm nem noção do tamanho que ela é. Eu tenho conversado bastante, tenho falado o seguinte, o corretor também tem uma obrigação de agregar valor a uma operação. Perfeito, lógico. Tá? E é importante, se ele não souber transmitir isso para o cliente, tanto o comprador quanto o vendedor, se ele não agregar, ele não trouxer algo que ambos não tinham, entendeu? Por isso que ele faz leilão da comissão. Quando ele agrega valor, eu entrego segurança, entrego expertise, entrego seleção, entrego experiência de consumo com segurança do início ao fim, aí eu tenho um valor agregado muito forte. E aí o comissionamento ele se torna menor, ele se torna menos importante, porque o que mais importa é o sucesso da experiência. Exatamente. Perfeito, Alexandre, mas veja bem, quando a transação ocorre de forma simples, vamos colocar dessa forma, a comissão parece que foi caro, mas você fez só isso. Ela foi simples justamente pela experiência. Mas ele fez só isso. E aí, muitas vezes, o cliente final ele só valoriza o valor agregado que o corretor traz em casos como de que problema. Eu assinei agora com o do Ramon. Verdade. Ou de algum eventual problema que acontece. Aí que ela vai reconhecer o valor do corretor. Mas, como você bem disse aqui, a transação simples ocorre pela experiência, pelo cuidado e pela responsabilidade que o corretor tem. Pela eficiência do eficiência corretor. em cima daquela transação. Ou seja, só está sendo tranquila porque ele tomou todas as precauções possíveis para fazer com que a transação fosse tranquila. E essa relação, geralmente ela culmina na mesa de vocês. Sem dúvida. Quando a gente leva a documentação para o cartório, entrega para vocês, porque muitas vezes ela entra numa exigência, vocês solicitam algum documento a mais que é necessário para entregar essa segurança. Percentual, vamos lá. Deve ter uma estatísticazinha lá dizendo
de problema, de não ter problema, de conclusão. Tem. Iniciou um processo de escrituração, mas não concluiu em assinatura. Tem lá um percentual de sucesso? Olha, o percentual eu não sei dizer, mas todo dia tem. Todo dia um caso, né? Assim, então, se a gente só falar dar um exemplo todo dia pra um vocês. caso, já é alguma coisa, né? Só um exemplo. Mas deve ser assim, 1%, 2%, alguma coisa aí, pequena, porque ninguém leva nada para o cartório para tomar pancada também. O cara tem que ser muito doido para fazer isso, né? Mas assim, tem muito. Não, eu já vi um caso interessantíssimo. Existem alguns tipos de restrição na matrícula do imóvel que impedem, em absoluto, a lavratura da escritura. A indisponibilidade. Disponibilidade. Eu vi um caso que o corretor preparou um contrato de promessa de compra e venda. O promitente comprador pagou o sinal na ordem de 10% do imóvel. Tudo bonitinho. Quando chegou com a documentação, tinha uma indisponibilidade na matrícula. Aí eu chamei o corretor. Averbada na matrícula? Na matrícula. Eu chamei o corretor. Falei assim, meu amigo, infelizmente essa escritura não pode ser feita. Mas por quê? Por causa dessa indisponibilidade. Eu não tinha visto, meu Deus, eu gerei o contrato de promessa de compra e venda, ele já pagou o sinal, eu já até recebi minha comissão e eu não tinha visto. É a primeira coisa que o corretor tinha que ter visto. Olha o tamanho do problema, cara. Pois é. Então, aí você vai desfazer um negócio, tentar desfazer um negócio, porque aí o comprador pode dizer, não, agora eu quero em dobro o valor do sinal, porque a culpa não é minha, é do vendedor. E a responsabilidade não vou te devolver porque você já sabe. E a responsabilidade civil, porque a gente esquece de falar da responsabilidade civil do corretor. Do corretor. Porque o corretor, neste caso, induziu o vendedor ao erro. Sim. Concorda? Sim. Ele que tinha que ter visto, era ele o profissional que era o condutor. E aí, o que acontece? A gente, que não tem nada a ver com essa história, a gente acaba tendo que explicar quais são as consequências jurídicas daquele problema que está na matrícula. Entendeu? Então, assim, é um problemaço que vai ter que ser resolvido ou com o pagamento da dívida e a baixa do gravame ou com o desfazimento do negócio. Então, assim, só tem esses dois caminhos. De duas uma. Né? De duas uma. Normalmente, indisponibilidade, a liberação é judicial. Sim. Né? Isso leva tempo. Aí você destrói o sonho do comprador, frustra o vendedor, porque às vezes o vendedor também não sabia daquilo lá, né? Eu não estou dizendo que ele fez de má fé. Às vezes é uma dívida que nem lembrava e tal, e gerou aquele gravame, né? Tem casos que o vendedor nem tem conhecimento. É normal. É interessante que lá no Léo e lá na Êxito a gente tem o cuidado do seguinte: nós tiramos toda a documentação na captação. Isso. Porque nos permite mapear algum problema previamente para que nos dê solução a tempo da venda, para que a venda ocorra com tranquilidade. Exatamente. Porque você tem um tempo de maturação de mercado, de anúncio, de visita, e você vai corrigindo aquilo ali paralelamente até ocorrer a venda com segurança. E muitas vezes, Alexandre, ele pode ser um problema que é solúvel. E muitas vezes o problema é que não é solúvel. Que daí você tira de mercado. E às vezes ele é solúvel ao longo do processo, como você falou, de oferta. De trabalho, né? De trabalhar o imóvel, de oferta do imóvel, e às vezes ele só é solúvel com um sinal. Sim. Quando eu vender 10% desse imóvel, eu vou precisar separar tanto para pagar isso. Com isso libera as certidões e a gente está apto para fazer a escritura. Então, é importante a gente ter esse mapeamento na entrada. A gente tira na entrada do imóvel, no contrato particular. A gente tira de novo no contrato particular, como se fosse a documentação toda para fazer a escritura, e a gente renova uma terceira vez no dia da escritura. Eu sei que vocês fazem isso também no dia da escritura, mas nós emitimos tudo novamente também. Na data da escritura, ou seja, você está ali, você tem três várias confirmações para que a transação são vários cheques, são várias validações dos atos o tempo inteiro, né? Exato. E é muito comum hoje a gente perceber também que a pessoa está vendendo um imóvel, tem um saldo devedor, aquele sinal, muitas vezes, uma parcela que vai quitar e está vinculado lá na promessa de compra e venda, e também tem o interveniente quitante. Cara, essa palavra interveniente quitante é impressionante como ela choca. Que é isso, né? Que é isso? Explica aí, Filipão. Interveniente quitante. Muitas vezes o imóvel já estava financiado, né? O vendedor ele vinha pagando ali as prestações com o credor, e aí ele decide vender o imóvel, e aí você tem duas operações para fazer, né? Você pode fazer, você pode ter duas opções em uma única operação. A opção número 1 é você quitar o credor e o credor te entregar uma carta de quitação,
e junto com essa carta de quitação você pode fazer a escritura, o imóvel está, digamos, livre, desembaraçado. A outra é o seguinte, olha, a operação, eu não tenho um recurso financeiro para quitar, mas no decorrer do processo eu vou quitar com o credor. Aí o credor ele entra na escritura, dando a quitação daquele saldo devedor que já existia com o vendedor. Né? E alienando novamente. Alienando novamente, acontece também. Né? Às vezes é com outro credor também. Sim. Tá? Hoje mesmo eu peguei, temos um caso que estava financiado pelo Itaú, aí o outro banco agora já pegou, já alienou. Quitou o Itaú e alienou novamente para outro banco. Com outro banco. Acontece muito. Então, muitas vezes, nesses casos, quando o imóvel está alienado e o novo comprador também vai alienar com outro banco, tem uma taxa de juros ali melhor, aí aquele que era o credor, o primeiro credor, entra como interveniente. O nome é feio, tá, gente? Mas é o seguinte, uma operação simples. A operação é legal, é perfeita, é tranquila, mas tem que ter uma certa experiência para operar, mas ela é muito tranquila, é corriqueira no mercado. Os bancos se conversam, tá? Sim. Porque tem aquela questão de, passou o prazo, então aquele saldo ele modifica, né? Felipe, os bancos eu acho que uma coisa importante dizer também no interveniente quitante é que o novo financiamento, ou seja, o valor do novo financiamento tem que ser superior à dívida do credor atual. Sim, né? sim. Para que o interveniente quitante aconteça. Se for menor, tem que se quitar uma parcela uma proporção do saldo do devedor, até que o financiamento do novo comprador seja maior do que a dívida existente. É exatamente isso. É isso aí. Eu não sei se eu vou apertar vocês aqui. Se eu apertar, a gente edita. Pede para eles colocarem na tela aí. Censurado? Na verdade, ele pode colocar na tela, mas para o cliente final que está nos assistindo, né, para o comprador de imóvel e para o vendedor de imóvel, quais são as certidões hoje exigidas para se fazer uma transferência imobiliária? Você quer saber as legalmente exigidas ou as que a gente exige? Você pode fazer em duas etapas, as legalmente exigidas e as exigidas porque o cartório pelo cartório JK. O cartório JK é um pouquinho mais exigente, não é, do que a lei determina. Tá. E isso tem um motivo, não é burocracia, é segurança jurídica. Segurança jurídica. Né? Felipe, então vamos lembrar junto aqui. Primeira certidão que todo comprador e todo vendedor tem que solicitar ao cartório de registro de imóveis é a certidão de ônus e matrícula, que é a certidão que vai provar, primeiro, quem é o dono. Que é a certidão de nascimento do imóvel. Exatamente. Né? E a história todinha do imóvel vai estar lá, em ordem cronológica, inclusive. Essa quem certidão... comprou, quem vendeu, quando foi, por quanto foi. A certidão de nascimento é ótimo, porque quem nasceu, quem casou, quem separou, quem morreu, casou de novo. Sim, é verdade. Quem penhorou. A analogia foi ótima. Interditado, quem foi interditado e não pode mais. Então, a certidão de ônus e matrícula é o primeiro e mais importante documento de todos, porque ele vai provar, primeiro, quem é o verdadeiro dono daquele imóvel e, segundo, se aquele imóvel está livre e desembaraçado. Se existe algum gravame ou não nele. Existe nenhum impedimento. Então, essa é a primeira. Onde é que eu tiro? No cartório de imóveis competente. O que significa isso? Dependendo da região do seu imóvel, vai ter um cartório específico onde você tem que ir, porque a competência dos cartórios de registro de imóveis ela é territorial. Então, aquele cartório tem domínio sobre uma região pré-determinada. Então, eu tenho que ir. Eu posso ir em qualquer cartório? Não, você tem que ir naquele específico da sua região. Ele é o depositário dos imóveis daquela região. É na região administrativa, nas outras cidades é comarca. Exatamente, exato. Só que não coincide especificamente com o município. Isso, tá? Ele tem uma limitação geográfica que destoa, então não tem um por município, pode ter dois cartórios de registro no mesmo município. Vai depender do tamanho do município. São Paulo, por exemplo, capital tem um município, mas tem 500 cartórios de imóveis, né? Mas você vai descobrir isso aonde? Né? Lá, quando você comprou o imóvel, certamente você precisou tirar esse documento. Você vai ter lá o cartório competente para isso. Então, certidão de ônus e matrícula é a primeira e principal. Após, a gente tem que buscar a certidão. Vamos falar do imóvel primeiro. A certidão negativa de IPTU. Eu quero saber se aquele imóvel está em dia com a Secretaria de Fazenda.
né, do município. Ou a prefeitura, né? Ou a prefeitura, né? Então, você vai pedir a certidão. Onde é que eu tiro isso? Normalmente pela internet, na maioria esmagadora dos municípios. Nas secretarias de fazenda do município. Você vai colocar ali a inscrição, né, do imóvel e vai obter essa certidão. Muito importante, porque a obrigação é próprio terreno, acompanha a coisa, como a gente já havia falado. É isso. Se for também imóvel foreiro, né, a certidão do foro, para saber se realmente pode ser vendido. Há um imposto que deve ser também recolhido. Não é uma taxa, um imposto, né, alguma coisa que tem que ser recolhido antecipadamente também. Os imóveis que estão situados em faixa litorânea. Né? Isso. Aí você tem, se for um apartamento, por exemplo, a certidão negativa de condomínio, né, que a gente já falou da importância dela aqui hoje. E aí as demais certidões são dos vendedores, nunca dos compradores, né? As pessoais. Então, você quer saber o quê? Se aquele vendedor ou vendedora possui uma dívida que pode repercutir no imóvel, ou seja, que pode atingir o imóvel depois que eu comprá-lo. Em algum momento. Exato. Então, quais são essas certidões principais? As que a lei exige são as fiscais. É isso. Né? Estadual, municipal e federal. Federal é a certidão negativa da Receita Federal e do INSS, para saber se a pessoa tem dívida ativa, se ela tem algum processo devendo imposto ou uma contribuição. Né? É isso. A estadual em relação aos impostos estaduais e as municipais em relação a esses impostos. Aqui no Distrito Federal as duas se confundem, então você emite uma única certidão, que é na Secretaria de Estado. Porque o Distrito Federal não possui municípios, então a competência é cumulativa. Né? Essas são as legalmente exigidas. Tá? Só fazer um ponto, desculpa. No imóvel, a gente também verifica se ele é rural. Né? Se for rural, o imposto que seria o IPTU, que seria municipal, vai ser o ITR. O ITR, que é federal. Que é federal. Apenas isso, só fazendo esse... Sim, o imóvel rural tem outras características também, né? Tem o CAR e tem o CCIR, Exato. Né? Que são outras exigências. Mas vamos nos focar aqui no urbano, que eu acho que é a maioria esmagadora dos casos. Né? Então, eu vou tirar a certidão dos vendedores fiscal, que essa está na lei, tem que tirar. Pode ser dispensada? Pode. A do condomínio, ela está no regulamento? A do condomínio pode ser substituída por uma mera declaração do vendedor dizendo que está em dia. É isso. Tá? O que é uma grande pegadinha, porque é próprio terreno. Então, ele pode dizer... Ou seja, a declaração é personalista. Mas o problema vai estar contigo. Mas a declaração não se torna um título executivo, então. Essa declaração pode responsabilizá-lo judicialmente, sim, porque ele declarou algo falso, na hipótese que a gente está tratando. Mas é uma outra ação. Mas isso não tem o condão, que a gente fala, né, de tirar a responsabilidade. Ele não apaga a dívida. O problema vai para o comprador, né? Então, quais são essas certidões que não são obrigatórias, mas que são processual? Eu quero saber se o vendedor ou a vendedora respondem a processo judicial. Em que âmbito? No âmbito estadual e no âmbito federal. Então, eu vou tirar no TJ da região e no TRF. Exato. Certidão trabalhista, muito importante. Por quê? Porque a dívida trabalhista ela tem uma prioridade. O juiz trabalhista ele tem prioridade para buscar aquele patrimônio. De todas as outras dívidas. Né? Junto com a tributária, né? A de imposto também, como o imposto é um dinheiro público, ele tem uma relevância maior do que uma dívida privada. Então, a execução fiscal e a trabalhista... Na sequência, a trabalhista, a fiscal federal, o fiscal distrital federal? Entre estadual e federal... Ela está no mesmo nível. A federal, ela tem uma característica que a estadual não tem, que é quando está na matrícula, ela deixa o bem disponível. Disponível, exatamente. A estadual... Ela já cria uma indisponibilidade imediata. Exato. Mas também, em termos de relevância, se eu pego uma certidão que consta uma execução fiscal, seja federal, estadual ou municipal, eu já paro a operação e chamo o comprador e falo assim, você está disposto a assumir esse risco? Muitas vezes eles perguntam para a gente, o senhor acha que eu devo assumir esse risco? Exato. Só que aí a gente não está na condição aqui de advogado. Então a gente não fala, faz o negócio ou não faz o negócio. Eu explico as consequências jurídicas daquela decisão. Se você aceitar fazer o negócio, você está sujeito a isso, isso e isso. Se você optar por não fazer o negócio, a situação está resolvida dessa forma. É isso. E tem a certidão negativa de débitos trabalhistas. Que às vezes o feito ajuizado já não consta mais na certidão. O processo não existe, mas existe um débito inscrito. O débito, exatamente. É verdade. E que tem duas instâncias também, que é a estadual, né? Aqui é a 10ª região, isso? Do trabalhista.
10ª região. Sim. 10ª região e a TRF. Não, TST. TST, perdão. Isso. A certidão ela já é expedida pelo próprio TST. E agora eu quero trazer... A regional CNDT, também? A CNDT, Eu quero trazer rapidamente aqui uma situação que pouquíssima gente tem conhecimento por falta de prática do dia a dia mesmo, né? Imagine uma pessoa que morou em vários estados do país. Então, ele já morou em Pernambuco, já morou em Rondônia, já morou em Goiás, já morou no Mato Grosso e tal, durante a vida inteira. E ela foi contraindo dívidas nesses estados. Atualmente, suponhamos que essa pessoa mora em Brasília. Lá no cartório, nós vamos puxar a certidão só de Brasília, porque é a residência dela e tal. Imagine que essa pessoa tem uma dívida lá em Pernambuco, primeiro lugar que ela morou. E essa dívida originou uma ordem de indisponibilidade, ou seja, o juiz falou assim, eu quero bloquear o patrimônio desse devedor para pagar. Essa ordem não vai constar dessas certidões que a gente falou. Mas, para a gente lavrar a escritura pública, hoje a gente tira uma certidão chamada Central Nacional de Indisponibilidade, que é onde constam todas as ordens judiciais de indisponibilidade patrimonial. É isso. Tá? Isso é legal. Essa é fundamental. Tá? Porque... Mas essa está acessível aos corretores? Como? Essa certidão, essa central, ela é acessível aos corretores? Não, ela é acessível Só aos cartórios. aos cartórios. Só aos cartórios. Então, uma essa consulta. vai ser tirada na hora da escritura. É isso. Tá? Óbvio que, se constar alguma restrição ali, a gente para todo o processo, chama o comprador, explica para ele. Se ele falar, eu quero assim mesmo fazer a escritura, a gente explica as consequências e ele prossegue. Ela não impede a escritura. Pois é, mas veja bem, vamos lá, ela não impede. Mas te coloca um pouquinho agora no meu lugar. Eu, como um corretor que quero prestar um serviço de excelência, não tenho acesso a uma ferramenta que tem uma visão mais ampla do que a regional, porque a gente está aqui olhando, a gente intermedia imóveis no Distrito Federal. Sim. Automaticamente, qual é o meu range de visão? Distrito Federal. Distrito Federal. Mas é importante destacar que a gente tira do Distrito Federal E a federal. Não, e do estado onde a pessoa reside, se ela não morar no Distrito Pois Federal. é, mas Ou seja, se ela você- já mora aqui, Não, mas se o você está domicílio vendendo fiscal... um imóvel em Brasília, mas hoje você mora em São Paulo. Ah, sim. Ah, sim, aí é Eu outra tenho que história. tirar as certidões do imóvel e da pessoa em Sim. Brasília e as certidões da pessoa Mas ou ao das contrário, pessoas Léo. de São Paulo. Mas a É, hipótese ao que eu contrário, trouxe é Léo. a pessoa mora em Brasília, só Mora que ela em já Brasília, morou, sim, sim, sim. entendeu? O imóvel em Brasília, a pessoa Sim, eu entendi. mora em Brasília, nós não sabemos Eu entendi, eu só, o passado eu só dela. fiz um destaque Isso, aqui. a gente faz, quando é de fora, tudo bem, a gente faz o acompanhamento. Mas a gente fica impedido de ter, vamos dizer, o olho de Tandera, né? Literalmente a visão além do alcance. Sim. Né? Eu acredito que essa central de indisponibilidade ela teria que estar mais acessível ao mercado, para que a gente até previamente... Sim. Alexandre, esse seu pleito é perfeito. E eu acho, até aproveito a oportunidade para dizer a vocês, corretores, que provoquem o Conselho, né, federal, inclusive, para que ele faça gestões junto ao CNJ, no sentido de se oportunizar a vocês o acesso. Porque a gente acessa, com base numa senha, obviamente, Sim. um cadastro de CPF ou CNPJ. Simples assim, sai na hora. Tá? E essa certidão é fundamental, porque, embora ela não impeça a escritura, ela pode gerar consequências na hora do registro. Exato. Exato. E aí, o que tá acontece? positivo, Você vê, o profissional que quer prestar um bom serviço, ele fica fragilizado na operação, Sim. Sim, prejudicando, inclusive, os próprios até porque consumidores. existe um lapso temporal, Exato. que é o tempo da certidão de ônus. Você emitiu a certidão de ônus hoje, você, teoricamente, tem 30 dias para poder formalizar Exato. a escritura. Nesse meio tempo, pode Pode entrar uma disponibilidade e a sua certidão que você usou para fazer a escritura, ela está limpa. Não, eu lembro, eu Verdade. não sei se vocês... eu fui escrevente lá no Rio Grande do Sul, isso eu já contei para vocês. E eu lembro que naquela época não era tão digital, na realidade não era digital. Achei ele falando, o bom é ele falando, não era tão... Eu lembro que a pessoa Tinha impressora poderia... matricial. Era o famoso Digo, né? Era com a Remington Digo. E a gente fazendo uma escritura lá, a pessoa podia fazer uma escritura aqui, fazer uma escritura aqui no estado de Goiás ao lado, no mesmo dia, faziam 2 vendas, né? Ou seja, uma fraude, né? Um estelionato, acho que caracteriza estelionato, não caracteriza? Sim, venda dupla. Caracteriza um estelionato, e não tinha como se monitorar isso. Né? Então, assim, e o profissional, nessa hora, porque o comprador, nessa hora, vai dizer assim, a culpa é sua que não cuidou de mim. Exato.
É importante. Mas eu vou te falar, Alexandre, assim, eu enxergo no curto prazo, a total digitalização do serviço de cartório. Tá? Então, assim, já há uma lei determinando que os registros de imóveis façam todo o upload do acervo para uma central. Isso. Né? Esse é o primeiro passo. Nós temos a tecnologia de blockchain, smart contracts, que vão fazer exatamente esse bloqueio da matrícula contra aquele negócio de tokenização, objeto de contratação. Então, assim, a gente está caminhando a passos largos, inclusive a pandemia, que trouxe essa mazela terrível para o Brasil, essa tragédia, trouxe algumas coisas interessantes, que avançou a tecnologia. Então, hoje os cartórios já fazem escrituras públicas digitais. Isso por registros sinal, digitais. É uma das melhores coisas que aconteceu aliás, hoje, o e-notariado, se eu não me engano, ele foi desenvolvido aqui no Distrito Federal, não foi? Foi o Colégio Notarial que desenvolveu toda essa plataforma, fez em parceria com vários estados, né? E assim, Alexandre e Léo, hoje eu posso dizer, eu faço procuração de pessoas que estão em Londres, que precisam vender um apartamento, que antes precisavam ir para o consulado brasileiro, pedir, pelo amor de Deus, para que eles emitissem aquela procuração. Hoje eu faço online, através de uma videoconferência, assinatura digital, com toda a segurança, rapidez e comodidade. Exato. Então, assim, os cartórios estão avançando, né, para o lado digital. Então, eu vou te contar um caos. Vocês lembram quando o governador baixou o ITBI para 1%? Sim. A gente estava negociando uma casa com um comprador, e esse comprador não mora no Brasil, ele veio no Brasil, viu a casa, começamos a negociar enquanto ele estava no Brasil, mas ele voltou para o lugar que ele morava, que era em Varsóvia, na Polônia. E nós conseguimos fazer a escritura de compra da casa com ele em Varsóvia, na Polônia, no último dia do ITBI, mas isso foi por conta da negociação mesmo. Ele não tinha certificado digital que pudesse ser habilitado para poder fazer. E na época ele também não tinha ainda notariado, não podia se fazer o notariado não estando em Brasília, né? Tinha primeiro validar em Brasília. Isso. Então nós fizemos um certificado digital para ele online. Isso. E com o certificado digital, ele assinou a escritura, lá de Varsóvia, economizou de ITBI R$50 mil. Olha aí. Fora a passagem. Quanto que ele teria que gastar para vir de lá para poder assinar essa escritura? Então, isso realmente foi um avanço absurdo. A gente está usando eu tive muito, tanto as híbridas como as 100% online. Desses causos é interessante, porque eu tive um caso lá no JK, com 2 vendedores, um em cada estado, e um terceiro vendedor no exterior. Ou seja, uma triangulação com 3 pessoas em locais diferentes, nós tivemos fechando no 4º lugar, que é Brasília. No cartório de Brasília. Isso é muito legal. Um na Europa, nos Estados Unidos, e um no Brasil, mas nenhum deles em Brasília e mal bem no Brasil. Sim. Né? Isso é tendência, tá? Eu acho que assim, a implementação desse tipo de tecnologia só vai aumentar. E aí eu tenho amigos que falam, e aí, cartório vai acabar? Eu falo, não, o cartório vai mudar. Né? O cartório vai deixar de fazer serviços burocráticos e menos relevantes, mas vai passar a fazer outras atividades muito mais relevantes. Adaptação ao mercado. Como a gente já faz. Então, hoje, cartório faz divórcio, inventário, mediação, adjudicação compulsória extrajudicial, a gente faz uso capião extrajudicial, apostilamento de documentos, que é a legalização de documentos no Brasil, para utilização em qualquer dos 111 países signatários da Convenção da Haia. Então, assim, cartório vai acabar? Não. Mas vai mudar, muito, já está mudando. Tá? Vigílio, você falou isso, você me remeteu aos nossos inícios aí lá para 2015, que a gente começou a entrar nessas mentorias, né, e diversos cursos imobiliários, que dizia-se muito que a profissão de corretores ia acabar. Em tantos anos não vai mais existir. 5 anos. O profissional corretor de imóveis, né? Ou seja, 5 anos, a gente está falando de 2015, 2020, nós estamos em 2023. Tinha startup do Armagedon, né? Que ia acabar o mundo das imobiliárias. E o corretor nunca foi tão necessário como agora. Porque por mais que você tenha, eu falo, as pessoas têm muito medo da internet, da digitalização e da tecnologia. Mas a tecnologia ela vem para deixar o seu trabalho melhor, né? Ela vem aprimorar. É uma ferramenta. É uma ferramenta para melhorar o seu serviço, né? O seu trabalho, e não para te substituir. Porque
o olho no olho, o cara a cara, ele imbatível. dificilmente, principalmente numa transação imobiliária, dificilmente ele vai ser. Eu acho que os cartórios estão vivendo processo exatamente digital. o momento que as imobiliárias que o Léo está falando aqui passaram lá há 7 anos atrás. Isso. Né? 7 anos Perfeito, atrás. perfeito. A gente estava em mentorias, né? E aquela nuvem preta sobre as imobiliárias, o corretor vai acabar e tal. E percebeu-se o que hoje, claramente? Que tinha startup dizendo que ia acabar com as imobiliárias, que a imobiliária não prestava. Não acaba. E, na realidade, a startup virou uma grande imobiliária. Não, e juntou com as imobiliárias tradicionais. E, na realidade, se percebe claramente o seguinte, o corretor de imóveis, ele não trata de imóvel. Exato. Ele não vende imóvel, né? Ele não Quem vende imóvel é o proprietário. Né? Ele trata de pessoas, ele trata de segurança, ele trata de acolhimento, de entendimento. E outra coisa, né? Assim como o cartório. Sim. O cartório não está ali vendendo papel, não está vendendo selo, não está vendendo carimbo. Na realidade, ele está ali oferecendo um valor jurídico, né? E muitas vezes até de forma intangível, tornando tangível. Exatamente. Né? Garantindo uma operação. Sim, nós somos o seguro da sociedade. Exatamente. Porque o cartório que comete um erro, ele é responsabilizado. Exatamente. Bom, já que você tocou nesse ponto, você foi exatamente de encontro com a pergunta que eu ia te fazer. Hoje em dia, não sei se o Alexandre acaba passando por isso, mas a gente acaba lá na imobiliária, principalmente quando a gente está lidando com imóveis de mais alto valor, com o estelionatário. Com a pessoa que vai lá e chega e vai comprar e tem o dinheiro, mas o dinheiro não chega e vem da onde, não sei o quê, e a gente começa a perceber ali que, né, pela experiência, que está se criando um ambiente para, num momento de fraqueza de alguma das partes, entrar o golpe. Não sei se isso já aconteceu com vocês ou não, aí é uma curiosidade mesmo. É todo dia. Não, mas eu digo assim, a minha curiosidade é se já houve sucesso em algum golpe, né, em algum estelionato que eventualmente tenha se tentado executar, porque, como você disse, o cartório, tanto de notas como de registro de imóveis, ele é responsável por aquilo que é feito ali dentro. Eu não sei se pode se falar ou não, se não puder, fique à vontade. Sem problemas. Léo, olha só. Mas queria entender, porque eu imagino, se acontece com a gente com uma certa... Deixa eu só fazer uma intervenção. Com uma certa constância... Eu imagino que com vocês... Deixa eu só fazer uma intervenção antes. Todo dia. Deixa eu só desmistificar um pouquinho a pergunta, que é uma pergunta chata essa sua, tá? A verdade é o seguinte... Estou aqui para aliviar. O consumidor final acha que o dono do cartório é um cara que está ali só para bater carimbo e ganhar dinheiro. É isso. Que não corre risco nenhum, né? Que não se responsabiliza por nada. É sempre a grama verde, né? Ele só olha a grama verde. Já que a gente está no lado do campo de futebol, né? Ele só olha a grama verde, mas não percebe os tombos que o cartório toma, né, os cuidados, o tanto que custa manter aquela estrutura de segurança, porque custa muito caro. E a responsabilidade que ele tem. Então, assim, é importante dizer que não são só flores o cartório. Ter um cartório é uma responsabilidade muito grande e um risco muito grande, até porque, eu não sei se isso continua, mas era tudo pessoa física. Ainda é. Né? Então, ou seja... O tabelião, ele corre uma responsabilidade pessoal. Os bens pessoais. Os bens pessoais dele. Exato. Então, Virgílio, conta pra gente. Eu vou te dar uma informação que a gente parece que não se lembra, né? Nós temos 26 estados e o Distrito Federal, né? Eu posso tirar um RG em cada estado do país, legalmente. Eu posso ter uma identidade em cada estado e no Distrito Federal. Eu posso ter 27 documentos de identidade autênticos. Veja a fragilidade jurídica do nosso país. Quadrilhas especializadas assaltam a Casa da Moeda, roubam o papel de segurança. Ou seja, o papel é materialmente autêntico e eles inserem informações falsas. Tá certo? Nós temos lotes vazios sobre os quais eu posso entrar, pedir documentação, vou ao cartório de imóveis, peço uma certidão de ônus e matrícula, tenho todas as informações do dono daquele lote vazio. Lote vazio, qualquer um pode entrar e mostrar. Então, eu posso pegar um lote vazio, puxo uma certidão, pego os dados do vendedor, falsifico um documento de identidade, anuncio, vou mostrar. Faz conta no banco.
Faz conta de tudo com documento falso. Eu não tenho um órgão para consultar se aquele documento de identidade é autêntico ou não. A gente não tem. Hoje a gente tem acesso à Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Fizemos um convênio hoje. Mas, por exemplo, se for um documento de identidade do Maranhão, eu não sei. Eu não tenho a quem consultar. O RIC ia entrar exatamente cobrindo isso, né? O registro de identidade central. Sim, né? sim. Então, assim, é uma fragilidade monstra, e aí isso nos obriga a fazer o quê? Criar barreiras, filtros de segurança, consultas. Então, hoje a gente tem um sistema que checa a autenticidade do documento, a gente tem outro sistema que analisa a vida pregressa do vendedor e tal. A gente tem que se cercar de cuidados. Então, se eu disser para você, nós nunca fomos enganados, eu vou estar mentindo. Tá? Já aconteceu de o estelionatário ter sucesso. Foi uma compra e venda de um imóvel tal, ele anunciou, era um lote vazio, ele anunciou, pediu para receber em dinheiro, o comprador, como o preço estava mais baixo, aceitou, me dei bem, pagou em dinheiro, ele enganou tanto o comprador quanto ao cartório, o escrevente não é um perito, então ele não tem como identificar em alguma circunstância se aquele documento é ou não falso, lavrou a escritura, quando bateu no registro de imóveis, o verdadeiro dono tinha avisado lá, não estou vendendo, eu vi uma placa de anúncio no meu lote, eu não estou vendendo. O registro de imóveis nos ligou. Foi quando a gente descobriu a fraude. O estelionatário sumiu com dinheiro em espécie, irrastreável. Já era. O comprador ficou com prejuízo e o cartório ficou como responsável por arcar com aquele prejuízo. Embora seja vítima também, porque o cartório não fez isso de má fé. A gente foi enganado, tanto quanto o comprador. Só que o comprador, obviamente, veio para cima da gente. Então, o cartório, é o que eu falo, é um seguro que a sociedade tem. Se der tudo errado e o cartório tiver afirmado uma coisa, o cartório se responsabiliza. Daí a nossa cautela, daí o nosso cuidado com a análise dos documentos. Exato. Então, quando eu falo não posso fazer escritura, o cara fica bravo. Só que eu não posso porque é inseguro esse seu negócio. Exato. Não é porque eu... Não, e você vê a relevância de informações que vocês estão passando para o cliente final, que, sei lá, 90% não deve ter a menor ideia achando de que é só todas essas checagens que vocês fazem, achando que é pura burocracia, em prol da segurança de todas as partes envolvidas na negociação. Pô, muito Mas legal. é muito interessante, cara. A gente leva o cliente lá e como vocês nos acolhem muito, né? O cartório mudou. O cartório hoje oferece uma estrutura, né, de sala de reunião. Os escreventes, você vê que os escreventes estão muito mais envolvidos em tirar qualquer dúvida, trabalhar com nível de transparência, tornar o momento tenso em um momento agradável. Até porque ali, eu não gosto muito da palavra do sonho, mas popularmente é a realização do sonho. Eu tenho alguns clientes que eles fazem questão de ir ao cartório para, tipo assim, como é que chama? Marcar, ritualizar. Né? É um ritual de compra. Aquilo é quase um momento sagrado da aquisição do imóvel, da casa própria, enfim, da aquisição do imóvel. E aí a gente percebe que o cartório tem essa figura. Se você já comprou vários imóveis, se você é ou não, há uma importância grande naquilo ali. Sim. Cara, e a satisfação pessoal, né, que isso dá para nós como intermediários, é absurda, né? Ali vamos dizer assim, é quase, porque ainda tem o registro, né, mas é quase que o fechamento de uma transação de sucesso e de um entendimento de duas partes, né, que estão ali. Você não gosta dessa palavra, eu também não gosto muito, mas estão ali solucionando, vamos botar assim, solucionando os seus problemas, né, que não necessariamente é um problema, mas solucionando ali os seus problemas. Eu acho que para a gente, como profissional, também é uma realização, né, Léo? Eu faço uma brincadeira que, de vez em quando, eu saio lá do cartório com 2, 3 escrituras assinadas, né, fotografo e coloco no Instagram. Cara, aquilo é gostoso. Como profissional, diz assim, pô, eu consegui realizar, consegui entregar para o cliente aquele momento, lógico. A satisfação das partes. É uma satisfação. Vale mais do que a comissão, muitas vezes, porque é uma realização profissional e pessoal estar na vida do cliente realizando. E eu acho que vocês também, como profissionais, têm essa realização de ver o tanto que a importância do trabalho de vocês, o que aquilo transforma. Né? Quando o cliente fala assim, registrei a escritura, graças a Deus. Não deu exigência. Bom, acho que nós estamos chegando aí ao
aos finalmente, né? Na realidade tem bastante coisa. Se a gente for entrar aqui, a gente vai muito longe. Vai ter mais um programa, com certeza, com essa dupla dinâmica aí. Mas a gente quer agradecer a vocês. Hoje é sexta-feira, hoje estamos gravando sexta-feira. Todo mundo sextou, e menos a gente. Né? Aqui, ó, o nosso sextou é trabalhando, mas o papo é muito gostoso, sempre muito bom estar com vocês. Quero agradecer a vocês, né, tirar vocês da casa de vocês esse horário, né, e poder estar aqui. Muito obrigado a vocês mesmo. Vocês estão em casa sempre, sintam-se à vontade. Ainda mais agora no estádio, agora a gente tem liberdade para estar aqui. O próximo a gente faz um almoço, alguma coisa assim. Gostei. O Alexandre está me devendo um uísque já tem tempo, já desde um podcast antigo. Desde... E eu estou só analisando. Hoje... Desde o Siga Direito. Está na hora de cobrar. Felipe, com a correção, acho que já virou 2. Eu já estou achando. É verdade. E eu queria fazer um convite a vocês. Com essa taxa de juros... Tem um podcast dessa dupla aqui, com esse mesmo conteúdo, inclusive mais aprofundado, que é o Siga Direito, que é um projeto que está sendo retomado. Da qual nós dois já participamos. Que nós já participamos diferentes, também, só que no outro lado da mesa, nós éramos éramos entrevistados, mas eu quero convidar vocês também a assistir o Siga Direito, que é um programa muito legal. Bom, gente, obrigado. É uma satisfação enorme receber vocês aqui. Eu acho que o papo foi... não deixaria de ser hiper agradável, hiper elucidativo para o nosso cliente comprador e vendedor, que com certeza absoluta pode contar com vocês e com o cartório JK para melhorar aí e dar mais segurança às transações imobiliárias que são feitas aí na cidade. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem. E obrigado por fazer. Nós nos sentimos em casa lá dentro do cartório JK. A gente não pode esquecer também, porque aqui vocês são tabeliões substitutos, a gente agradecer também ao Macarto, que é o líder, né, do cartório. Sim. Que deposita total confiança em vocês, mas que na realidade é um grande mentor que dá o suporte disso tudo lá. Né? É um cara nota 1000, né? Quem tem a oportunidade de conhecer e conversar com o Macarto. Nossa senhora, é uma pessoa que tem um conhecimento elevadíssimo e, principalmente, ele teve a coragem de empreender, né? E de tirar a visão de cartório de repartição pública para uma empresa. Então, quem vai hoje no cartório JK não vai a uma repartição pública, vai a uma empresa. Uma empresa que está lá para resolver problemas, e não para criar problemas. Eu acho que ele mudou a visão sobre o cartório. Eu que opero assim, em alguns, né, conheço outros estados, conheço outros tabeliões em outros estados também. Sim. Eu vejo que o JK ele tem um diferencial hoje, para mim, uma referência nacional em termos de cartório de entrega de serviço para a comunidade. Eu agradeço demais, agradeço ao Léo, ao Alexandre, aos titulares de imobiliários renomados aqui no Distrito Federal, muito respeitados no mercado, e lá no cartório não poderia deixar de ser diferente, né? A gente está aqui para enaltecer o trabalho da Êxito, da Guiar de Vasconcelos, e tantos outros colegas que fazem esse trabalho de excelência, que trazem segurança ao mercado e que representam realmente a nata dos corretores, os corretores realmente que buscam a segurança jurídica, o atendimento pleno dos clientes e a satisfação desse mercado tão importante que é o mercado imobiliário. Então, muito obrigado, viu, por ter nos convidado, né, Felipe? Não, Léo e Alexandre. É uma honra. Me senti em casa hoje aqui, com toda certeza. Obrigado. Essa é a intenção. Legal, gente. Obrigado. Boa noite. Gente. Valeu. Muito obrigado. Abraço. Gente, é isso aí. A gente vai gravar mais alguns programas aí para vocês verem. E aqui vocês estão em casa. Eu e o Léo estamos nesse projeto e contem com a gente. Valeu.